Oi, eu sou a Rafa. Oi, oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Loucodisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso segundo e último episódio do livro Mulheres, Raça e Classe. Eu vou começar lendo um trecho do capítulo 7 para exemplificar melhor em qual território, a gente vai entrar agora. Certa manhã, Susan B. Anthony tinha compromissos na cidade que a impediram de trabalhar com a estenografa que havia contratado. Na mesa, durante café, ela comentou que eu poderia pedir à estenografa que me ajudasse com a minha correspondência, já que ela teria de se ausentar durante toda a manhã. E que eu diria à estenografa, quando subisse, que viesse a fim de que eu ditasse algumas cartas. Quando subi para o meu quarto, esperei que a estenografa viesse. Como não veio, concluí que ela não havia achado conveniente e escrevi minhas cartas à mão. Quando a senhora Anthony voltou, veio ao meu quarto e me encontrou bastante ocupada. Você não quis os serviços da minha secretária, imagino. Eu disse a ela para vir ao seu quarto quando você subisse. Ela não veio? Eu disse que não. Ela não falou mais nada e foi até o seu escritório. 10 minutos depois, ela estava de volta em seu quarto. Como a porta estava aberta, ela entrou e disse: "Bem, ela foi embora." Eu disse: "Quem?" Ela disse: "A estenografa." Eu disse: "Para onde?" Ela disse: "Bem, eu fui ao escritório e disse: você não falou para a senhora Wells o que eu disse sobre escrever algumas cartas para ela." A moça disse: não falei. E por quê? Então, a moça disse para a senhorita Anthony, que é normal tratar as pessoas negras com igualdade, mas me recusa a anotar ditados de uma mulher de cor. É mesmo? Diz a senhora Anthony. Pois então, ela disse: você não precisa anotar mais ditados meus. A senhora Wells é minha convidada e qualquer insulto a ela é um insulto a mim. Por isso, se é assim que você se sente, não precisa mais ficar aqui. Esse diálogo, entre a Suzy B. Anthony e a Ida B. Wells, ela na realidade, chegou... Esse diálogo foi tão importante que chegou a fundar a primeira agremiação de sufragistas negras, nos Estados Unidos. E mais tarde também o Frederick Douglass acabou então sendo o primeiro homem a defender em público, a concessão de direito de voto das mulheres. Relembrando a história mais uma vez lá da década de 1894, no sul dos Estados Unidos, a supressão do direito de voto da população negra, a discriminação e a vigência da lei do linchamento, eram coisas que já estavam acontecendo na sociedade. E esse período, mais do que nunca, exigiu que a população protestasse contra esses atos, contra o racismo. Vou ler um trechinho aqui. Em 1888, o Mississippi prolongou uma série de estados que legalizavam a segregação racial. Em 1890, ratificou uma nova constituição que supria o direito de voto da população negra. Bom, que fique bem claro, o Mississippi é um estado norte-americano. Seguido o exemplo do Mississippi, outros estados do sul formularam novas constituições que garantiam a supressão do direito de voto dos homens negros. A Carolina do Sul adotou a sua constituição em 1898, seguida por Carolina do Norte e Alabama em 1901 e Virgínia, Geórgia, Oklahoma em 1902, 1908 e 1918, respectivamente. Dada a violência explícita infligida contra a população negra durante os anos de 1890, como as sufragistas brancas podiam afirmar de boa fé que, por conveniência, ela deveria ceder para vencer nessa questão de cor. A postura aparentemente neutra das líderes de Nassau em relação à questão da cor, na verdade, encorajava a proliferação de ideias claramente racistas nas fileiras da campanha sufragista. Na convenção de 1895 da Associação, oportunamente realizada em Atlanta, Geórgia, uma das figuras mais proeminentes
da campanha pelo voto, exortou o Sul a adotar o sufrágio feminino como uma solução ao problema do negro. Bom, eu posso dizer que aí a gente já tem uma virada de opinião, né? Virada de lado, digamos assim, né? A gente acabou mencionando no primeiro episódio que o sufrágio feminino foi um dos maiores movimentos, né? Que com certeza não ficou só na questão do voto, né? Mas sim também foi importante para combater a própria intolerância. Mas nesse momento a gente tem uma percepção mais clara de que esse ato, na realidade, ele era mais benéfico para pessoas brancas, né? Para a classe branca, né, das mulheres, como um todo. Eu vou ler, então, 2, talvez 3 trechos do livro, onde encaixa mais ou menos com isso que a Andressa está falando, um pouco encaixa, um pouco escapa, mas a gente vai chegar lá. Os anos 1890 foram os mais difíceis para a população negra desde a abolição da escravatura, e as mulheres se sentiam naturalmente obrigadas a se juntar à luta de resistência de seu povo. Foi em reação à desenfreada onda de linchamentos e ao abuso sexual indiscriminado de mulheres negras que as primeiras associações de mulheres negras foram estabelecidas. Tanto no norte quanto no sul, a proporção de mulheres negras que trabalhavam fora de casa era muito maior do que a de suas congêneras brancas. Em 1890, dos 4 milhões de mulheres que integravam a força de trabalho, quase 1 milhão era de mulheres negras. Mais do que qualquer outra pessoa, Mary Church Terrell foi a força motriz que transformou o movimento associativo de mulheres negras em um grupo político forte. Parece um pouco de bobagem, entre aspas, né? Porque hoje em dia é uma coisa... Não sei o termo certo, talvez comum hoje em dia, mas a luta pelo direito do voto era algo que realmente ia tornar as mulheres parte da população. E hoje em dia a gente passa batido por esse tipo de assunto. E eu acho que a gente esquece que lá atrás houve toda uma comoção gigantesca, né? Para isso tá acontecendo hoje em dia, para agora, que é o período de votação, para nós, mulheres, podermos estar indo ali votar, alguém teve que fazer isso lá atrás, o que era para ter sido uma coisa natural, porque todo mundo é ser humano, mas não, foi uma luta e foi uma luta feia, né? E além de poder escolher um mentor para a população, para a sociedade, né? Essas mulheres também iam poder se colocar no lugar de direito, né? No lugar de reconhecimento como igual, né? Como eu falei, como seres humanos. Todos somos seres humanos e, na verdade, elas não queriam nada além disso. Agora me veio uma coisa na cabeça, né, que tu falou. Parece tão banal, né? Uma coisa tão batida hoje em dia, né? Que alguém realmente teve que... Exatamente. Se sacrificar, né? Literalmente, para que isso acontecesse, que hoje me parece que as pessoas simplesmente esqueceram disso e elas simplesmente não dão mais valor, né, pro voto, né? Exatamente. Hoje é uma coisa extremamente maçante, né, para algumas pessoas, né, esse tipo de conversa, né, em pensar que tu tem que votar, né, para as pessoas ver se torna uma coisa super amarga, né? Parece que é um amargor, sim, né? Uma obrigatoriedade, né? Tipo, chega essa época, a gente sabe, tipo, ai, tem que ir. Mas, tipo, muitas vezes a gente fala isso da boca pra fora, sabe? Eu me coloco nesse grupo de muitas vezes, tipo, putz, tem que sair, putz, tem que ir lá votar. Mas muitas vezes a gente se arrepende, sabe? Eu acho que tem momentos, assim, em que tu bota teu dedinho na consciência e tu pensa, putz, poderia ter feito diferente, sabe? Ou poderia ter não sei, estudado mais em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que ainda tá em evolução, sabe? Portanto que se não tivesse, né, se não fosse
algo em movimento, a gente não ia se cobrar tanto pra ir ali e votar. Eu não digo nem tanto, eu entendo a tua perspectiva, mas não digo nem tanto assim da questão de tipo, eu poderia ter feito a diferença. Todos nós fazemos a diferença e tal. Mas eu digo assim da parte de algumas pessoas que acham banal ir votar, né? Preferem simplesmente justificar do que exercer, sabe? Um direito que alguém, tipo, simplesmente se sacrificou de verdade, Batalhou. sabe? Uhum. Houve mortes, né? Opa, falei errado aqui. Houve, em vez de falar houve. Mas realmente houve um sacrifício humano para que isso acontecesse, entende? Então, às vezes, assim, o fato de tu não ir exercer, sabe? Não digo nem questão de pensar em quem tu vai votar. Eu não digo nem a questão, como tu tá falando. Realmente a gente põe o dedinho na consciência. Poderia ter feito diferença, poderia ter, sei lá, votado em outra pessoa e tal. Mas nem é tanto nesse assunto de candidato, assim. Mas a questão não de candidato que eu quis dizer. Eu quis dizer o justificar, o votar nulo, votar em branco. Foi isso que eu quis mas aí abordar, também é um não direito. a pessoa, o partido. Não, eu te entendo, mas aí também é o direito da população, entende? Tá ali, né? Votar nulo, votar branco, entende? É uma o teu opção, direito. né? Exato, tá ali a opção. Tu realmente pode votar. Mas eu digo realmente das pessoas que acham martírio, né? E ter que votar mesmo, sabe? Que depois não põem um dedo na consciência e que acham que isso... Que só justificando todos os anos já é o suficiente, sabe? E é um pouco complicado, né? Porque a gente tá vendo aqui, a gente tá lendo esse livro e tá se relembrando mesmo, né? Tipo, de lutas, não só do voto, né? Mas lutas por mais intolerância e coisa, questão racial, sabe? Exatamente. Então, eu acho que complicado. É aquele... Pode falar. Não, e é tipo, legal não. É meio doloroso, na realidade. Mas a gente vai se pondo o dedo na nossa própria consciência, entende? Porque eu tô lendo aqui... Sim, e tá passando umas coisas na minha cabeça, uns filmes assim na minha cabeça, e eu, tipo, meu Deus, sabe? Pessoas, tipo, lutaram pra mim estar aqui hoje, e aconteceu isso, entende? Se não fosse... E eu tô fazendo isso, tipo... Se não fosse por essas figuras... É horrível. Essas figuras estão mencionadas no livro da Ângela, né? Mas de outras figuras aí também que a gente nem conhece muito, né? E que a gente, sei lá, talvez nunca escute falar, né? Porque tanta coisa acontece nesse mundo... Mas realmente houve pessoas que, conhecidas ou não, fizeram a diferença, sabe? É que parece que é um filme assim que vai passando na cabeça, um filme de princípios que vai ficando assim. Ai, é complicado. Eu acho que é interessante que a gente vê que o livro consegue exercer o que ele se propõe, né? Que é botar aquele dedinho na ferida e fazer tu pensar que ele serve como uma influência, né? Exatamente essa palavra. Então, se tu tá aberto a... Lá no começo do livro, isso é dito pra nós, né? Que tu tem que estar aberto a receber esse tipo de informação e a saber se moldar, né? E é exatamente isso que acontece. A gente vai lendo e a gente vai entendendo que não é bem assim. Que a gente consegue, sim, mudar certas atitudes e ser diferente, sabe? Eu acho que dá valor, né? Pras coisas, exatamente. Né? Claro, como a gente sempre fala também, não só nesse livro, mas eu acho que em todos os livros a gente sempre fala da perspectiva de cada um, né? Até as histórias geram impactos diferentes nas pessoas, né? Dos livros também que a gente já leu e tal aqui no nosso podcast, gera coisas diferentes pra gente, gera sentimentos, né? Não é nem coisas, sentimentos pra gente diferentes, sabe? Então, cada um que vai ler esse livro ou que se propõe a realmente fazer essa leitura que a autora convida, né? A essa carta aberta dela, né? Ela convida as pessoas a participarem. Cada um vai sentir de uma maneira diferente, né? Vai entender a história de uma maneira diferente, vai captar coisas diferentes. Vai absorver, Mas né? acho que isso que é legal, né? Isso que eu acho que é o legal do livro, né? Porque ele é dividido em... Ele conta a história e tal, da questão da escravidão, do sufrágio, entre outras lutas e tal. Mas essas lutas causam impacto diferente nas pessoas, né? Dependendo da classe social,
até o próprio nome do livro, né, causa essa sensação, né? Mulheres, raça e classe, né? Então, classes... Já meio que se autodenomina, né? Exato, classes, raça, idade, sei lá, vai causar um impacto diferente em cada pessoa, né, quando lê. Então, acho que isso eu acho mais bacana também dessa questão. Mas, voltando para o, para o livro, né, porque eu acho que a gente já deu uma estendida aqui. Aquele giro de 360 graus. Vamos focar aqui um pouco mais, né, entrar na história ainda, porque tem muita coisa, né. O que eu vou falar agora, a gente vê isso na primeira parte do livro, né, do nosso podcast, e também durante a Guerra Civil, né, mulheres e mulheres brancas também foram trabalhar fora de casa, né. Embora quase 70% das mulheres, como a autora menciona, ainda faziam tarefas domésticas, de alguma maneira essas mulheres que iam pra frente de trabalho, né, que saíram de casa ainda eram vistas como inferiores, né. Aquela velha mania do sexo frágil. Generalização não. Vou ler um trechinho aqui do livro. Devemos mostrar que o voto assegurará à mulher uma posição igual e salários iguais no mundo do trabalho, que abrirá para ela as escolas, as faculdades, as carreiras profissionais e todas as oportunidades e vantagens da vida, que ela terá em suas mãos um poder moral de deter a onda de crime e de miséria em todos os lugares. Mulher era o critério, mas não toda mulher parecia estar qualificada. As mulheres negras, claro, eram praticamente invisíveis no interior da longa campanha pelo sufrágio feminino. Quanto às mulheres brancas da classe trabalhadora, as líderes sufragistas provavelmente ficariam impressionadas no início com seus esforços de organização e sua militância. Mas como você viu depois, as próprias trabalhadoras não abraçaram a causa do sufrágio feminino com entusiasmo. Embora Susan B. Anthony, Elizabeth Kent Stanton tenham persuadido diversas líderes e operárias a protestar contra a não concessão do voto às mulheres. A massa das trabalhadoras estava muito mais preocupada com os seus problemas imediatos, salários, jornadas, condições de trabalho, para lutar por uma causa que parecia imensamente abstrata. Agora a gente inicia, então, uma lista com algumas mulheres que serviram, né, de alguma forma pro movimento, né? Vai ser bem didático, tá? Vai ser literalmente lendo um roteiro. A gente vai listar uma lista das mulheres que estão presentes no livro, né, da Ângela. A gente achou importante listá-las, né, por mais que está ali tudo bonitinho, escrito a vida delas, né, num resumo bem mais encorpado, digamos assim, né. Tá escrito ali, mas a gente vai tentar resumir a vida dessas mulheres, né, dessas ativistas, né, que lutavam de alguma maneira pelo direito do próximo, né, não só do delas. Então a gente vai, né, falar sobre elas de qualquer maneira, embora pareça muito didático, né, pareça muito roteirizado o que a gente vai falar agora, mas a gente achou necessário até para vocês conhecerem, quem não leu o livro e tal, ou só vai ouvir o nosso podcast, né, no caso, queira conhecer elas, sei lá, depois dá aí um Google, né, como a gente fala aqui, pesquisa mais sobre elas, e para quem já leu o livro, né, também se relembrar também, né, porque é sempre importante. Sim. Vamos lá, então. A gente começa com a Lucy Parsons. Ela foi uma anarquista estadunidense que na infância dela ela foi escrava e mais tarde ela acabou aderindo ao movimento operário, sendo uma das mais respeitadas oradoras de sua época. Ela foi também esposa de Albert Parsons, um dos literários mártires da revolta de Haymarket em 1886. Próxima. Ella Bloor foi uma organizadora sindical americana e ativista nos movimentos socialistas e comunistas. Ela foi uma das feministas socialistas mais proeminentes da história dos Estados Unidos. Pulamos para a próxima. Anita Whitney.
Também foi uma ativista americana dos direitos das mulheres, ativista política, sufragista e uma das primeiras organizadoras do Partido Comunista Trabalhista da América e do Partido Comunista dos Estados Unidos na Califórnia. E agora a gente vai para a última. Elizabeth Gurley Flynn foi uma líder sindical, ativista e feminista, que desempenhou um papel de liderança nos trabalhadores industriais do mundo. Ela ajudou a fundar a American Civil Liberties Union e foi defensora dos direitos das mulheres, controle de natalidade e sufrágio feminino. Claudia Jones nasceu nas Índias Ocidentais Britânicas e, quando jovem, ainda foi morar nos Estados Unidos. Ela se juntou pelo movimento, pela libertação dos 9 adolescentes de Scottsboro. Os Scottsboro Boys foi o nome dado a 9 adolescentes negros acusados de estupro no estado do Alabama em 1931. Ela se juntou também ao Partido Comunista e também fez uma parte, da comissão de mulheres do partido, onde ela virou líder. Ela acabou sendo presa e mais tarde foi deportada para a Inglaterra, onde veio falecer. Eu queria fazer um adendo sobre esse caso, porque eu tinha visto ele em algum lugar, mas eu já não me lembrava o que tinha acontecido, porque faz muito tempo que eu li sobre ele. E foi assim, esses 9 garotos estavam dentro do metrô, aí apareceram brancos, uns jovens brancos, dizendo que eles tinham, então, estrupado umas meninas dentro do metrô e tal, e essas gurias confirmaram que foi isso. O que aconteceu? Foi para julgamento e tal, ficou muito tempo o julgamento. Nossa, foi um dos casos que eu mais li que tinha julgamento na vida. E mesmo depois de certo tempo, as gurias dizendo que tinham mentido, eles ainda acabaram sendo condenados. Tipo, é ridículo esse caso, Tu vê aí, na realidade... É o cúmulo, É ridículo esse caso, entende? Porque aí tu vê o racismo escancarado como era na época, Também ser negro. Não que não seja difícil hoje. Sim. Mas imagina numa época assim, imagina, passou por diversos juízes, teve, sim, muitos julgamentos. E todos os juízes que passaram, todos diziam que ele era o culpado. Mesmo assim, no final, as outras gurias, terem mentido e ter dito que mentiram, eles continuaram sendo... acusados, destruiu com a vida deles, entende? Porque uns fugiram da prisão, outros, depois de ficarem na prisão e tal, acabaram levando uma vida totalmente insalubre, quebrada, acabaram também se juntando ao crime por causa disso. E é bem legal, eu queria falar sobre esse caso, porque tem uma série na Netflix que não retrata sobre esse caso, mas retrata sobre um grupo de jovens na década de 80 e tal, que também foi acusado de estupro também. Só não me lembro da cidade aqui. A cidade aqui como se estivesse nos Estados Unidos, gente? Lindo, maravilhoso. Eu só não me lembro da cidade dos Estados Unidos, acho que foi Nova York, não tem... Ano passado que eu vi essa série, que é Olhos que Condenam, que é muito bom. Sim! Bem famosa, inclusive. Sim, a Oprah é uma produtora e também tem uma diretora bem famosa, a Ava DuVernay também, que tá sempre trabalhando com essa questão racial e tal. E é bem legal a série. Então, esse caso me lembrou bastante, assim, o caso também dos Olhos que Condenam. Também é baseado numa história real também. Não vou dar muito spoiler pra quem não viu, pra quem também não conhece a história, Mas assistam uma minissérie. É bem curtinha, na realidade, uma minissérie da Netflix e tal. Mas vale muito a pena ver. E também já ganhou Emmy, Pra quem curte bastante coisa que ganhou prêmios e tal, super reconhecida, aí já ganhou Emmy, Então, vocês não podem perder. Mas, desculpa, fui falando aqui, dando dica aqui, mas vamos voltar pro livro, Agora a gente entra na questão do estupro de novo. E eu vou ler um trecho do livro que o final dele eu acho que é a parte mais impactante. Vamos lá, que tem que ter enredo pro final fazer sentido. Nos Estados Unidos e em outros países capitalistas, as leis contra estupros foram, em regra, elaboradas originalmente para proteger homens das classes mais altas, cujas filhas e esposas corriam o risco de ser agredidas.
o que acontece com as mulheres da classe trabalhadora, em geral, tem sido uma preocupação menor por parte dos tribunais. Como resultado, são consideravelmente poucos os homens brancos processados pela violência sexual que cometeram contra essas mulheres. Embora estupradores raramente sejam levados à justiça, a acusação de estupro tem sido indiscriminadamente dirigida aos homens negros, tanto os culpados quanto os inocentes. Por isso, dos 455 homens condenados por estupro que foram executados entre 1930 e 1967, 405 eram negros. Então, assim... Ai, sabe? Ai que o preconceito não acaba. Como a gente já tinha comentado, né, no episódio anterior, a gente já tinha comentado sobre essa parte do estupro, mas agora que o leque é mais aberto. E essa parte do estupro, no decorrer do livro, né, é bastante salientado durante toda a leitura. E eu acredito que, propositalmente, talvez, para que, de alguma forma, isso acabe nos conscientizando de como realmente era a situação. O estupro era algo que era comum, era extremamente comum, e era uma forma de punição, né? Como eu já falei no outro episódio, além do açoite e das mutilações, havia também o estupro, que diminuía consideravelmente, né, as mulheres... Que diminuía consideravelmente a sensação de ser mulher, né? E os senhores, né, os proprietários, acabavam usando elas literalmente como um objeto de prazer. E isso é bem doloroso, sabe? Por isso que eu acho que, de alguma forma, isso foi colocado na leitura propositalmente, sabe? Pra gente, de alguma forma, sentir empatia e conseguir entender que era pesado, sabe? E ainda é uma coisa bem pesada que a gente ainda precisa lidar nos dias atuais. Então, que isso mude logo, por favor. Que a gente pare de ter medo de sair na rua. Qual é a realidade por trás desse mito terrivelmente poderoso do estuprador negro? Sem dúvida, houve alguns casos de homens negros que estupraram mulheres brancas, mas o número de estupros que de fato aconteceram eram desproporcional às alegações implicadas no mito. Como indicado anteriormente, durante toda a Guerra Civil, não houve um único caso notificado de uma mulher branca que tenha sido estuprada por um escravo, embora praticamente todos os homens brancos do Sul estivessem na frente de batalha. Nunca foi levantada nenhuma queixa de estupro. Frederick Douglass, que argumentava que dirigia as acusações de estupro aos homens negros como um todo não era aceitável, simplesmente porque isso indicava uma mudança radical e instantânea de caráter mental e moral do povo negro. A história não apresenta um exemplo de transformação tão extrema, tão artificial e tão completa no caráter de nenhuma classe de homens como essa acusação pressupõe. A mudança é grande demais em um tempo muito curto. Até mesmo as circunstâncias da maioria dos linchamentos contradiziam o mito do estuprador negro. A maioria dos assassinatos cometidos pelas gangues nem sequer envolvia agressão de estupro, embora a queixa de estupro fosse invocada como uma justificativa comum para linchamentos em geral. A maioria dos linchamentos aconteciam por outros motivos. Em um estudo publicado em 1931 pela Comissão Sulista para o Estudo sobre Linchamentos, foi revelado que entre 1889 e 1929 apenas um sexto das vítimas de gangues havia sido realmente acusado de estupro. 37,7% foram acusados de assassinato, 5,8% de agressões graves, 7,1% de roubo, 1,8% de insulto a uma pessoa branca, 24,2% foram acusados de crimes diversos, a maioria dos quais assombrosamente trivial. De acordo com dados da comissão,
16,7% das vítimas linchadas foram acusadas de estupro e 6,7% de tentativa de estupro. Embora esses argumentos fossem contestados pelos fatos, muitas das pessoas que faziam apologia dos linchamentos afirmavam que apenas a obrigação dos homens brancos de defender suas mulheres poderiam motivá-las a cometer ataques tão bárbaros contra homens negros. Mas em primeiro lugar, porque existiam tantos estupradores anônimos, não seria esse anonimato um privilégio usufruído pelos homens cuja condição social os protege de processos judiciais? Embora os homens brancos, que são empregadores, executivos, políticos, médicos, professores universitários, etc., sejam conhecidos por tirar vantagem de mulheres que eles consideram socialmente inferiores, seus delitos sexuais raramente vêm à luz em tribunais. Portanto, não é bastante provável que esses homens da classe capitalista e da classe média sejam responsáveis por uma proporção significativa de estupros não notificados? Muitos desses estupros certamente envolviam vítimas que são mulheres negras. Dada a complexidade social em que o estupro acontece hoje, qualquer tentativa de tratá-lo como um fenômeno isolado está fadado ao fracasso. Uma estratégia eficaz contra o estupro deve ter como objetivo mais do que a erradicação do estupro, ou mesmo do sexismo por si só. A luta contra o racismo deve ser um tema contínuo do movimento anti-estupro, que deve defender não apenas as mulheres de minorias étnicas, mas também as muitas vítimas de manipulação racista das acusações de estupro. As dimensões críticas da violência sexual constituem uma das facetas de uma profunda e contínua crise do capitalismo. Como do lado violento do sexismo, a ameaça de estupro persistirá enquanto a opressão generalizada contra as mulheres continuar a ser uma muleta essencial para o capitalismo. Quando feministas do século XIX apresentaram a reivindicação pela maternidade voluntária, nasceu a campanha pelo controle de natalidade. Suas proponentes foram chamadas de radicais e submetidas à mesma zombaria que recaiu sobre as primeiras defensoras do sufrágio feminino. A maternidade voluntária era considerada uma audácia, uma afronta e uma excentricidade por pessoas que insistiam que a esposa não tinha o direito de recusar-se a satisfazer os anseios sexuais do marido. Bom, a gente consegue perceber, né, que, na verdade, o negro nunca parou de lutar. São lutas que atravessam gerações, batalhas dentro de um conjunto de problemas raciais, de posição social, de direitos humanos, e a luta não acaba. Nós vivemos constantemente com essa pedra no sapato, essa pedra chamada sociedade opressiva, sociedade ferida, marcada pelos feitos do homem branco, sabe? E apagando os negros da história com uma facilidade, assim, surpreendente, totalmente impressionante. Entramos então num assunto mais contemporâneo agora, né, Rafa? A autora fala levanta novamente nessa questão das tarefas domésticas, né? Lavar louça, lavar roupa, arrumar casa, cuidar das crianças, né? Hoje as mulheres têm uma consciência maior disso, de que os homens podem também e devem, né, participar dessas tarefas. E os homens também, eu acho que, não digo, né, grande maioria, porque infelizmente não é assim, mas alguns já conseguem entender, né, o valor da mulher, né, daquela mulher do lar, porque de qualquer maneira a gente também trabalha dentro do lar, né, é um trabalho pesado. E os homens já conseguem perceber, alguns, né, que também podem ajudar e que devem ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ela também levanta alguns questionamentos, né? Quantos homens já se libertaram dessa concepção tão antiga de que as tarefas domésticas são exclusivamente o trabalho das mulheres? Como eu disse, não é um trabalho fácil. Tem dias que realmente são muito mais duros, são muito mais duro do que realmente trabalhar o dia todo carregando peso,
né? Transportando peso, digamos assim. E mesmo assim, tô trabalhando todos os dias, se esforçando todos os dias para conseguir completar aquele trabalho. No final do dia, tu tem que estar sempre sorrindo, fazendo de conta que não aconteceu absolutamente nada, porque as mulheres, principalmente, que viveram em séculos passados, né, dessa época, principalmente que a gente tá retratando da história, tinham que simplesmente, quando o marido chegasse, a comidinha tinha que estar pronta, tudo bonitinho, impecável, sorrindo, linda, maravilhosa, ali pro que der o viesse. O marido falasse, vamos, ela ia ter que ela ia falar, vamos, né? O que é ridículo, né? Machismo impregnado, né? Sim. Assim que as mulheres conquistarem o direito de ser pagas por seu trabalho, elas poderão levantar reivindicações por salários mais altos, obrigando assim os capitalistas a promover a industrialização das tarefas domésticas. Seria essa uma estratégia concreta para a libertação feminina ou um sonho irrealizável? As mulheres, né, não deixam de ser vistas como donas de casa, e isso foi um rótulo imposto, né? E tá tão impregnado, tá tão enrolado lá nas profundezas intocáveis dessa sociedade doentia, que é um trabalho extremamente árduo, né? Retirar esses pedacinhos de impurezas há tanto tempo solidificadas ali, né, no nosso meio social. Posso te interromper um pouquinho? Rótulos, gíria. Claro. Não, você tá falando da questão de estar tão impregnado, né, na essência de ser mulher, né, essa questão do trabalho doméstico. Mas o que mais me assusta hoje, o que mais me aflige, até, né, nessa época e tal, que também já tinha mulheres saindo pra trabalhar, né, essa questão de que as mulheres, elas tá tão impregnado, como falou, na nossa essência, que elas... isso me deixa triste, porque elas realmente acabam aceitando esse tipo de trabalho, entende? Elas não saem desse ciclo, Sim. porque elas nascem já com isso. E, nossa, exatamente, é um ciclo vicioso. Horrível. E é aquilo que a gente já comentou sobre já vir de gerações em gerações, né? Imagina, a gente já tá em 2020 e ainda tem essa questão, né, de algumas mulheres ainda aceitarem esse tipo, né, de título, né? Sim, grande maioria ainda aceita, né? E, na verdade, né, retomando, são rótulos, gírias, adjetivos poluentes, né? Que, infelizmente, ainda fazem parte dessa nossa vida cotidiana, né? Assim como a Andressa falou. E nós, como seres humanos falhos, como a gente também já debateu, nós aprendemos um pouco mais a cada dia, né? Isso se tu estiver disposto a aprender, né? Porque se a tua mente for fechada e tu não quiser se entregar o conhecimento, aí é complicado. Aí a gente te indica esse livro. Mais ou menos isso. E uma das coisas que mais me assusta, na verdade, nesse meio, são os números, sabe? Eles são extremamente assustadores. E, infelizmente mesmo, assim, nós ainda trabalhamos baseado em estatísticas pesadas sobre desigualdade. E, na verdade, a verdade mesmo é que nós, como seres humanos, como mulheres, como negros, como negras, a gente não pode se calar, a gente não pode baixar a cabeça e aceitar. A gente sabe que é complicado, que às vezes parece impossível sobreviver dentro dessa sociedade opressiva. E, cara, eu fico triste, sabe? Então, eu acho que por mais dolorido que seja, a gente precisa continuar, sabe? Continuar o caminho, continuar o trajeto que essas mulheres já pregavam lá atrás, sabe? Elas nos deram um norte e eu acho que a gente deve seguir esse norte, sabe? Eu acho que elas foram nossa bússola. E agora basta a gente continuar
continuar o legado delas, né? A gente tem um quadro no nosso canal no YouTube que vai uma vez por mês no ar, chamado Luta Substantivo Feminino, onde a gente fala de mulheres, né? Principalmente do ramo artístico, né? Tanto cinema quanto música e tal. Até mesmo filósofas, às vezes, né? A gente fala sobre a questão, né, da luta das mulheres, né? Não só no meio social que elas estão, mas por outras causas, né? Que vão além daquele nicho que elas fazem parte. Então, se vocês quiserem, vão lá, né? No nosso canal no YouTube, Locodisseia, e dão uma visualizada ali, né? No nosso vídeo e tal. E é bem legal, porque a gente também, em um episódio, eu acho que no... Eu não vou me lembrar, mas acho que foi no segundo ou no terceiro que a gente também indicou esse livro da Ângela, né? Mulheres, Raça e Classe, como leitura. Acho que foi no segundo, do Feminismo Negro. Então Rafa se lembra melhor. É verdade, foi segundo Feminismo Negro, isso aí. Então, vá dar uma olhada no nosso vídeo e tal, que a gente também fala dessa questão da luta feminina. E também a gente indica, né? No final de todos os episódios, a gente indica um livro, né? Um filme que trate sobre a questão do assunto que a gente tá falando naquele vídeo. E, bom, vai lá também assistir esse nosso vídeo do Feminismo Negro, que eu acho também bem importante. Acho que é uma complementação, né, do que a gente tá falando aqui. Opiniões finais no ar. Bom, eu sempre falo muito, né, durante todo livro. E aí chega aqui na parte das opiniões, eu não consigo... Eu não posso, na verdade, falar tanto, porque se a gente começar a falar, a gente não para mais. Então, a gente tenta dar aquela abreviada, assim, bonita, aquele resumo bonito, porque... impor limites, né? Senão a gente fica até amanhã falando. Mesmo não querendo dar limite, né? Mas, às vezes, é preciso, né? E acredito que um pouco da minha opinião já tenha ficado, né, à mostra aí. Mas eu acho que não dá pra negar que, sim, esse livro é impactante. É um livro que mostra de uma forma bem cruel. Tem algumas partes que são bem cruéis. Essa triste realidade vivida pelas mulheres, né? Eu acho que se mais pessoas estivessem dispostas a conhecer, a ter esse contato com leituras desse tipo, talvez houvesse mais esperança, sabe? Sim, eu sei, eu acabo admitindo que lá no fundo, bem no fundo, assim, ainda existe a esperança. Ainda existe essa esperança porque a gente luta essa guerra, essa luta diária que a gente vive é baseado na esperança, sabe? Por esperança de um dia, talvez, enfim, nós sermos identificados como iguais, sabe? Independente de religião, de sexo, de raça, de classe, de gênero. Nós todos somos iguais, sabe? Nós somos mulheres fortes. Nós precisamos, sim, nos unir cada vez mais e sermos cada vez mais fortes, né? Levantar a voz, sim, quando for necessário. E lutar, sim, não nos diminuir perante esses problemas, esses empecilhos colocados no nosso caminho, né? Como a gente já comentou várias vezes, nós vivemos em aprendizado, né? Nós vivemos em evolução, em movimento. E no meio de todo esse período turbulento que a gente está vivendo, né? Que parece que cada vez se intensifica mais, na verdade, né? A gente se depara aí diariamente com problemas raciais, não só, né, femininos, no caso, feministas, mas no geral, né, num apanhado geral, assim, e eu acho que
muita coisa é tapada, né? E a gente não sabe nem metade do que acontece. Mas sim, é um momento delicado, é um momento bem turbulento. E eu acho que o caminho que a sociedade deve tomar é que é o do entendimento, é o da conscientização de que nós somos um. Ponto. Minha opinião. Minha opinião está dada. Ai, não vou falar demais. Aí a Rafa começa a falar e não para mais. Eu adorei o livro, eu gostei bastante. Eu acho que o filme sabe amarrar muito bem a história, né, das mulheres, da luta das mulheres do século passado até agora esse lado mais contemporâneo. Com certeza é uma leitura essencial, não somente para o público feminino, que, claro, vai se identificar com o título, mas para o público em geral. A gente tá falando de assuntos pesados, né? Praticamente aqui o podcast inteiro. Mas mesmo assim, né? São assuntos de extrema importância para a consciência da nossa própria consciência. Afinal, essa história, a gente, como cidadão, deve saber sobre a nossa história, né? Para quando chegar a nossa vez de lá exercer o nosso direito, a gente falou aqui de votação, né? Mais por meio do podcast. Mas exercer o nosso direito como votar, a gente votar pensando nos nossos direitos. Não só o ato de votar em si, mas qualquer atividade, né, que nós como sociedade alguma hora vamos precisar exercer, que seja com mais consciência, com mais reflexão por trás. Então esse foi o nosso segundo e último episódio sobre o livro Mulheres, Raça e Classe. Muito obrigada se tu tá até aqui agora escutando a gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam também de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia. E, muito importante, de se inscrever no nosso canal do YouTube. E aí, Rafa, qual é o próximo livro? Sim, já que a gente tá nessas vibes assim, nós vamos jogar um clássico na jogada. Clássicos também têm direito, e muito direito. Só isso. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima semana. Tchau! A gente se vê lá no morro! Olha, spoiler, mulher, pelo amor de Deus! Tchau, até semana que vem no morro! Vai que peguem! Uns uivos, não sei. Vamos ver quem é que vai sacar. Tá, beleza. Vamos que vamos. Beijo. Tá, a gente se vê no morro. Tchau!